Pode ir. Boa tarde a todas e todos. Eu vou falar hoje, então, sobre diagnóstico e manutenção de técnicas compensatórias em operação no campus da UFSCar. Antes de eu começar a falar, né, do estudo de caso aqui, eu vou dar uma breve contextualização, né, que eu estou aqui fazendo uma apresentação falando do trabalho de um grupo de pesquisa aqui da UFSCar, que é o GEIDRO, né. Muito do que eu vou apresentar, né, se não quase tudo do que eu vou apresentar aqui, foi pensado e realizado pelo saudoso professor Ademir Barbaça, né, que infelizmente nos deixou no último ano, e ele foi o grande idealizador dessas técnicas que a gente tem em operação aqui no campus, né, e esse grupo é coordenado atualmente pela Anaí Floriano Vasconcelos, e então a gente tem desenvolvido em conjunto, né, com outros colegas, com outros pesquisadores e também com vários estudantes, a continuidade desses trabalhos aqui no campus, né? Então, eu vou mostrar para vocês que tem técnicas instaladas aqui há bastante tempo e que, né, a gente viu, então, uma oportunidade, uma necessidade mesmo de honrar e dar continuidade no trabalho do professor Barbaça, e principalmente valorizar esses dados, né, de ter essas soluções baseadas na natureza há tanto tempo em operação aqui no campus. Então, de antemão, né, eu queria trazer trazer para vocês, né, então, que isso é uma realização do grupo, e até no momento das discussões, né, talvez tenha, a Anaí, eu sei que está aí participando, porque, assim, essas técnicas não fui eu, propriamente, que instalei, eu participei da instalação delas, né, então, às vezes, alguns detalhes aqui ainda eu não vou ter, assim, tão de pronto, né, relembrar certinho aspectos construtivos dessas técnicas, mas vou tentar, né, o tanto quanto possível, aqui trazer os detalhes sobre elas. Bom, então, o estudo de caso é aqui na Universidade Federal de São Carlos, né, dentro do campus a gente tem 7 técnicas compensatórias de drenagem, que estão em operação há mais de 8 anos. Então, elas têm idades diferentes, mas a mais jovem já está em operação há 8 anos, né? Então, a gente tem desde poços e trincheiras de infiltração, planos de infiltração, tem um sistema de filtro vala-trincheira. Então, a gente começou, né, a retomar esses trabalhos nessas técnicas, primeiro fazendo o diagnóstico, né, de como que elas estão atualmente, para daí pensar num plano de monitoramento, né, e daí de manutenção, para a gente verificar, né, como que fica a eficiência dessas técnicas agora, tanto tempo instaladas e sem nenhum serviço de manutenção, depois realizando a manutenção adequada, e aí fazer a verificação, né, do quanto variou a eficiência no momento de instalação, depois de tanto tempo em operação e depois pós-manutenção adequada de cada uma delas. Então, aqui nessa figura, né, eu sei que esses pontinhos aqui estão pequenininhos, depois eu vou entrar em detalhes, né, dos aspectos de cada uma delas, mas só para vocês entenderem, né, essas técnicas foram instaladas em uma área aqui do campus que estava em expansão lá pelos anos de 2010, 2011. Então, esses departamentos aqui, que são da área da saúde, né, a implementação dessas técnicas se deu junto com a construção dessa área. Então, ela foi toda pensada, né, o sistema de drenagem dessa área foi todo pensado já nesse sentido da sustentabilidade, né? Então, as técnicas foram instaladas e integradas ao sistema de drenagem da área. Então, essa área aqui do campus, ela não tem aqueles elementos convencionais de drenagem, né, como meio-fios elevados, né, alguns direcionamentos rígidos de escoamento. Então, a lógica que foi adotada aqui, né, foi de priorizar que a água fosse conduzida diretamente para áreas permeáveis e para as próprias técnicas compensatórias, já
facilitando, né, já favorecendo a infiltração e redução do escoamento superficial, o que seria interessante que isso fosse, né, padrão, que isso fosse mais adotado, porque é muito mais eficiente e barato a gente incorporar essas soluções baseadas na natureza já na fase de planejamento e implantação da área, né, ao invés de a gente precisar adaptar elas em ambientes já urbanizados. Então, isso foi idealizado pelo professor Ademir, né, então, no momento em que estava sendo feita essa expansão do campus, ele trouxe, então, né, já esse conceito mais atual, e então a drenagem dessa área já foi toda pensada de maneira integrada com as técnicas compensatórias. Bom, então aqui tem a ilustração do filtro vala trincheira, né? Aqui tem um esqueminha que tem na tese da Maria Fernanda Nóbrega, né? Que ilustra como que funciona aqui esse sistema, né? Então, as águas pluviais, né, coletadas dos prédios ali da área da saúde é direcionado, então, para esse filtro vala trincheira. Isso aqui é uma ilustração de como que estava esse sistema no momento da sua instalação, que é uma das primeiras técnicas que foi implementada, né, ali no ano de 2011. Em todas essas técnicas, né, como elas já foram pensadas, né, para monitoramento, tanto de quantidade quanto de qualidade, então a gente tem todas elas aqui, instrumentação para fazer coleta, né, de água interna à técnica, para verificar, então, como que a qualidade e quantidade de água na entrada e também dentro da técnica, e aqui nessa foto não está aparecendo, mas tem também um posto de monitoramento aqui da saída da técnica, né? Então, idealmente seria a gente conseguir, né, verificar como que está a entrada interno, a técnica, e depois a qualidade da água que infiltra para o solo. E aqui são algumas fotos recentes, né, de como que está a situação atual ali do filtro vala trincheira, né? Então, depois desses quase 15 anos, né, sem manutenção, a gente já, praticamente os seixos aqui, né, superficiais, a gente já não vê, né, não tem uma manutenção do campus com relação a essas técnicas, mas enfim, né, até que a situação atual não está assim, tão deteriorada, né? Depois a gente tem 2 planos de infiltração implementados também. Em um desses planos de infiltração, a gente tem na entrada, né, uma caixa de alvenaria com vertedor para fazer monitoramento de vazão na entrada, e tem um tubo de medição aqui na parte inferior da técnica para a gente fazer a verificação, então, da saída dessa técnica, né? Então, tudo isso foi realmente pensado para a gente conseguir fazer o monitoramento, né, e tirar dados de referência, então, dessas técnicas implementadas aqui. São 2 planos de infiltração, né, distintos. Aqui, no slide seguinte, tem a representação de um desses planos de infiltração. A condição da área, né, tá ok até, mas na época, né, em que foi pensado esses planos de infiltração, foi lá, né, em 2011, ainda não foi pensada a questão de qual seria a cobertura, né? Então, o que colocaria, né, de ornamentação, de plantas ali no plano de infiltração. Então, a maior parte da vegetação que foi colocada não resistiu, tem uma ou outra sobrevivente ali, então seriam coisas para pensar numa revitalização dessa técnica, né, numa segunda etapa de manutenção, pensar em colocar, né, espécies nativas e que com certeza vão resistir mais ao tempo, né?
Além disso, a gente tem 4 poços de infiltração. Então, esses 2 primeiros aqui que eu vou apresentar para vocês, um deles a gente chama de poço de infiltração modelo prefeitura, porque a prefeitura municipal aqui de São Carlos preconiza, né, no plano diretor, a instalação desses poços de infiltração. Só que esse poço de infiltração do modelo da prefeitura, ele como que ele é recomendado, né? É feita aqui nessa ilustração a gente consegue ver, né? A ilustração de um dos trabalhos da ANAI, inclusive, a entrada de água se dá de maneira direta. Então, aqui a gente tem um prédio aqui da UFSCar, um prédio em 2 águas, e aí, então, metade da contribuição de águas pluviais desse prédio vai diretamente para esse poço modelo prefeitura. E no modelo da prefeitura, a tubulação, né, de coleta de águas pluviais da edificação se conecta diretamente ao poço, né? E aqui, então, a gente tem, né, estado com anilhas de concreto tradicionais, e o que foi pensado, né? Então, foi instalado esse modelo preconizado pela prefeitura e depois foi instalado um poço de infiltração que a gente, né, que o grupo nomeou o modelo G-Hidro. Por quê? Primeiro que a infiltração de água se dá superficialmente, então o poço é instalado um pouquinho rebaixado, né? E aí a direção da drenagem vai para essa área rebaixada, então a água precisa infiltrar para entrar dentro do poço. E aí, também, nesse modelo G-Hidro, a gente tem a instalação de geotêxtil, né? Tem a manta aqui na tampa e ao redor do poço, já pensando em facilitar a manutenção dessa técnica. Por quê? Se a gente pensar aqui, né, nesse modelo mais simples, pensado pela prefeitura, o que acontece, né? Muito provavelmente, né, por conta da poluição difusa, com o tempo vai ter a comatação e a redução considerável da eficiência desse poço. E como que vai fazer a manutenção disso, né? Fica muito mais difícil, praticamente inviável, além de ser irreal a gente pensar aqui, né, onde instalarem, as pessoas vão fazer uma manutenção se ela for muito difícil, né, de fazer. Então, foi feito essa instalação justamente para ter uma comparação, né, da eficiência desse modelo tradicional e de um modelo já com algumas melhorias, né. Também nesse modelo G-Hidro foram feitas perfurações nas laterais das manilhas de concreto para aumentar a infiltração, e aí isso facilita bastante a manutenção, né? Então, se a gente troca a geomanta, troca aqui o revestimento da camada superficial, a ideia é que isso já melhore bastante a eficiência, né? Se a gente pensar na comatação do tempo. Então, a nossa ideia, né, aqui é fazer monitoramento da qualidade da água na entrada, antes de entrar, né, nos poços, na saída aqui do sistema de captação de águas pluviais, e depois internamente a esses 2 poços e verificar como que está a eficiência deles, tanto na questão de qualidade quanto na atenuação de pico, verificar, né, como que ficou a eficiência para esses 2 esquemas, depois fazer a manutenção, né, nesse modelo G-Hidro de poço, e aí verificar, né, como que fica a eficiência após manutenção. E o interessante, né, que a gente tem dados tanto de quantidade quanto de qualidade de quando foram instaladas essas técnicas aqui. Então, a gente vai conseguir, né, fazer a comparação de como que
era a eficiência em termos de quantidade, de qualidade dessas duas técnicas no momento da instalação. Depois, mais de 10 anos em uso, sem nenhuma manutenção, o quanto reduziu e se reduziu a eficiência, né, dessas técnicas, e aí depois, né, fazendo a manutenção, como que ficou a eficiência dela. A gente, né, então eu estou falando vamos fazer, né, porque exatamente, né, eu estou trazendo aqui para vocês qual que é o que a gente tem aqui no campus, né, mas são todos esses dados a gente está levantando, então a gente está desenvolvendo, né, essa pesquisa atualmente, né, então a gente está começando o monitoramento, primeiro pelos poços, porque é o que a gente achou que vai ser mais fácil de conseguir coletar esses dados iniciais. Então, a ideia também é a gente fazer ensaios de infiltração aqui nessa área de infiltração do poço Geidro, porque as condições do solo não mudam, mas aqui, como recebe, né, a água com poluição difusa, né, pode ser que tenha reduzido a capacidade de infiltração dessa área de captação aqui do poço Geidro. Então, são aí os planos, né, de análises que a gente quer fazer. Bom, a gente tem mais outros 2 poços de infiltração. Esse aqui, ele é um poço de infiltração que ele fica logo após uma canaleta gramada. Então, o esquema aqui é o seguinte, a gente tem, né, essa edificação, tem aqui, né, os coletores verticais de águas pluviais, e aí essa água é direcionada para essa canaleta gramada, e depois é direcionada para infiltrar aqui nesse poço. Então, aqui nessa técnica, né, é interessante que a gente consegue fazer a verificação de quantidade e de qualidade aqui na saída, né, do sistema de coleta de águas pluviais da edificação, e a gente consegue coletar também como que ficou a qualidade e quantidade, né, dessa água aqui após a canaleta gramada e antes de entrar no poço, e depois a gente ainda consegue fazer a verificação da qualidade da água interna ao poço, e também tem um ponto de monitoramento aqui para a gente ver como que fica a qualidade da água que está infiltrando de fato no solo. Depois eu vou falar um pouquinho mais dos aspectos construtivos aqui, né, desse poço de infiltração, mas ele é o mais complexo, por assim dizer, desses modelos que a gente tem. Então, foi um modelo, né, idealizado pela Lloyd Angelini Sobrinha e o professor Ademir Barbaça, mas tanto que na comparação entre o poço da prefeitura e o poço de hidro, a gente já foi feita uma simplificação, porque a gente tem que pensar em praticidade, né, e no momento de instalação, e esse aqui é um pouquinho mais complexo, né, porque tem aqui os blocos tijolo cerâmico, então é uma instalação um pouco mais complexa, e também nos estudos feitos foi demonstrado que não tem tanto ganho assim, né, em eficiência, então por isso que para comparação com o recomendado pela prefeitura, já foi feita uma segunda versão do poço de hidro um pouco mais simples, né? E temos também aqui, por fim, um quarto poço de infiltração que fica na lateral do plano de infiltração, que já é nesse modelo G-hidro, com infiltração pela tampa, né, pela parte superior, e que tem os anéis de concreto perfurados, e tem também uma camada de brita nas laterais. Então, aqui eu trouxe algumas fotos, né, que a Lloyd gentilmente cedeu para a gente, mostrando como que foi feita, né, a instalação do sistema aqui, né, tanto das canaletas gramadas, quanto do poço de infiltração. Então, é uma instalação bem mais complexa, né, e mais onerosa, tem todo o trabalho de instalação dos tijolos dessa maneira intercavada aí,
que é uma configuração interessante, mas que o ganho não foi tão significativo em vista do trabalho que dá, né, para fazer essa configuração. Aqui a gente consegue ver o tubo de monitoramento para verificar a qualidade da água de saída desses poços, né? E tem também aqui o ponto de monitoramento para verificar a qualidade da água interna aqui do poço. Essas aqui são fotos da situação atual, então, né, dessa técnica. Então, vocês podem ver que, assim, tá totalmente sem manutenção de jardinagem aqui na área, mas a gente fez algumas coletas, né, para análise de qualidade e a gente viu que até que a técnica ainda está com uma boa eficiência, apesar de estar tanto tempo aí sem uma manutenção. Uma outra questão que eu queria comentar também, né, é essa transição até que o grupo tem feito, né, de nomenclatura, assim, que a gente utilizava muito técnicas compensatórias e agora nos trabalhos mais recentes a gente já está transicionando para soluções baseadas na natureza, tanto por ser o termo que a norma, né, lançada pela Ana esse ano, traz, né, o termo soluções baseadas na natureza, como também por uma questão conceitual, né, que quando a gente fala de técnicas compensatórias, muitas vezes está focado só às vezes, em redução de quantidade, né? Então, em atenuação de picos, né? Inclusive, eu, quando comecei, né, a trabalhar com técnicas compensatórias, né, no primeiro trabalho que eu vou mostrar adiante para vocês, né, eu estava muito focada em redução de picos, né? A minha base, eu trabalho muito com gerenciamento de risco de inundações, então eu estava sempre pensando só na questão no aspecto quantitativo e não no aspecto qualitativo. E, às vezes, quando a gente aborda só o aspecto quantitativo, a gente não traz, não agrega junto todos os outros benefícios que essas técnicas trazem, né, que o principal deles é de tratamento da poluição difusa, né, que não tem outra forma, né, simplesmente fazer esse tratamento, e que é muito importante e, na maior parte das vezes, ignorado, né, que é essa questão da poluição difusa, mas também outros aspectos, né, paisagísticos, né, então aqui essa técnica, né, tem aqui era para ser um espaço de convivência, e traz também um aspecto educacional, né, todas essas técnicas instaladas aqui no campus têm ao lado delas uma plaquinha com o esquema, ilustrando, né, o que tem ali, e numa linguagem bem simples, assim, explicando as principais características da técnica, justamente para trazer um aspecto educativo junto com o tratamento de qualidade e atenuação de picos de chuva também, né, para não sobrecarregar o sistema de drenagem já sobrecarregado, né, aqui do campus, que a gente tem, inclusive, várias áreas internas aqui do campus, que a gente tem problemas por conta de drenagem ineficiente ou falta de drenagem. Então, é importante pensar nessa transição, né, de não pensar só com a técnica compensatória do escoamento extra gerado pela urbanização, né, ou por novas edificações, mas também nos outros múltiplos benefícios que essas técnicas trazem. Então, dentro da questão de monitoramento, né, bom, dentro do GEIDRO, né, a gente tem diversos projetos em andamento, né, mas os principais projetos que a gente estava atuando são com ferramentas de nowcasting hidrometeorológico, e aí a gente está conciliando, né, em paralelo a isso, esse trabalho, então, com as SBNs aqui do campus. Então, a gente está tendo que trabalhar, né, com uma limitação aí de equipamentos e de recursos, né, até a gente ter um projeto grande relacionado a essas técnicas, e então a gente, com o apoio da Marina Macedo, né, que tem bastante experiência também com operação e monitoramento, né, de técnicas compensatórias,
E aí a gente fez alguns esquemas de baixo custo para conseguir fazer a coleta de água interna aos poços de infiltração, que é por onde a gente está começando o monitoramento. A gente teve um sucesso médio, né, um sucesso relativo aqui nessas coletas, né, a gente fez todo um esqueminha para coleta, mas em alguns pontos isso ainda não está funcionando muito bem, mas a gente já conseguiu fazer algumas análises iniciais. Com relação a ensaios de quantidade, a gente ainda está se programando para fazer isso, porque tem que instalar o sensor, né, para fazer monitoramento de nível interno no poço, né, então a nossa ideia é primeiro fazer ensaios controlados, em que a gente sabe a vazão de entrada, e aí fazendo a verificação do nível interno da técnica, a gente consegue calcular, então, quanto, né, como que está sendo a taxa de infiltração. Então, por hora, né, os primeiros resultados que a gente tem é com relação à qualidade, a gente tem feito principalmente análise de sólidos, e o que a gente conseguiu verificar, que é o que eu queria trazer aqui nessa imagem para vocês, né, esse P3 aqui, até depois qualquer coisa aí me corrige, mas se eu não me engano, essa entrada aqui é a saída do sistema vertical de coleta de águas pluviais, daquele prédio onde a gente tem as valetas gramadas e em seguida o poço de infiltração. E aqui é a água coletada, então, na saída da canaleta gramada, mas antes de infiltrar no nosso poço, porque interno ao poço a gente, para essa coleta, a gente não conseguiu coletar. Mas então a gente vê que, assim, mesmo uma solução, né, simples e que está ali há tanto tempo sem manutenção, ainda está com uma boa eficiência, pelo menos visualmente a gente consegue ver que teve bastante sucesso na remoção dos sólidos. Claro que, assim, se a gente falar, né, de manutenção, pelo menos visualmente a gente está vendo ali que não tem manutenção da área gramada, mas não necessariamente é essa a manutenção que vai trazer eficiência hidráulica, mas como a gente tem que pensar, né, nos múltiplos benefícios, na questão paisagística, de ser um espaço de convivência, então a gente diz que realmente está sem manutenção, né, mas não necessariamente a gente tendo ali a manutenção do espaço, isso vai promover uma filtragem, uma eficiência, né, melhor nessa questão de remoção de poluentes, né? Então, todas essas são questões que a gente quer responder no monitoramento dessas técnicas, mas é isso, eu trouxe aqui para vocês uma prévia do que a gente tem, tá fazendo aqui, né? Mas é um trabalho em fundamento e discussões, sugestões, ideias, né, são muito bem-vindas, porque a gente está, né, caminhando nesse processo aqui para conseguir fazer essas coletas e análises, né, mas então, o que a gente fez, né, até o momento foi o levantamento, né, dessas técnicas e estamos buscando na literatura o que tem de recomendação de manutenção para essas diferentes técnicas, para então, né, a gente conseguir fazer aí esse monitoramento, tendo os dados, né, do momento da instalação, como que estava a eficiência, né, em questão de quantidade, de qualidade, depois de tanto tempo sem manutenção, aí né, a ideia é fazer a manutenção adequada e daí verificar como que vai ficar a eficiência das técnicas, né, depois dessa manutenção. Aí, por fim, aqui, né, eu trouxe esse trabalho que foi o primeiro trabalho, assim, relacionado à drenagem sustentável, né, que eu fiz, foi justamente junto com a Marina, né, que foi quem primeiro me trouxe, né, para trabalhar um pouquinho, né, com drenagem sustentável, com soluções baseadas na natureza. E eu trouxe esse trabalho, na verdade, para mostrar a importância desses trabalhos de monitoramento que estão sendo feitos, né? Que eu sei que não tem diversas iniciativas além dessa aqui da UFSCar, né? A própria Ana Paula, né, apresentou algumas técnicas que eles têm lá em São Paulo, né, na Poli, né, enfim. E é muito importante a gente
realizar esses trabalhos de monitoramento para a gente ter dados para inserir na modelagem, né? Então, esse trabalho aqui que eu trouxe, né, a gente fez a modelagem, né, de técnicas compensatórias, no caso aqui a gente trabalhou com biorretenção, justamente porque a gente tinha dados de campo monitorados pela Marina em uma biorretenção instalada aqui em São Carlos. Então, a gente usou os parâmetros, né, de eficiência dessa TC dela aqui para realizar, então, a simulação e a extrapolação de aplicação da biorretenção ao longo de uma bacia aqui de São Carlos, que tem diversos problemas, né, relacionados à drenagem insuficiente. Então, basicamente, né, nesse trabalho, a gente fez a modelagem hidrológica no SWIM, e depois a modelagem hidráulica no REC-RAS. Então, a gente, utilizando o SWIM, né, fazia a simulação hidrológica dessa porção e depois propagava a vazão aqui nessa área e calculava a mancha de inundação resultante. A gente calculou, na verdade, diversas manchas de inundação resultantes, né? O que a gente estava avaliando? Como que ficava essa mancha de inundação com e sem técnicas compensatórias instaladas ao longo aqui da bacia. Então, a gente simulou 1% da área sendo instalado essas técnicas de biorretenção, e aí a gente verificou o impacto disso aqui na mancha de inundação dessa área, que é a área que tem maiores problemas de inundação e alagamentos frequentes. Então, a gente fez a simulação dessas manchas para diferentes períodos de retorno, com e sem a instalação da biorretenção. E aí, né, para o módulo LEED, a gente utilizou, então, os dados da biorretenção em operação, né, em campo, que a Marina monitorou durante o doutorado dela. Então, eu trouxe esse trabalho justamente para mostrar, né, a importância da gente coletar esses dados de campo. Eu, particularmente, vamos dizer que o lugar confortável, né, de pesquisa que eu atuo é mais com modelagem, mas é muito importante a gente, né, não ficar só nos modelos, mas também botar um grande esforço nesses trabalhos de campo, porque a gente precisa ter dados, né, para diferentes tipologias de técnicas, né, e a gente precisa saber avaliar como que fica a eficiência dessas técnicas ao longo do tempo, e preconizar, né, então, a manutenção e operação adequada dessas técnicas para garantir né, um maior benefício possível vindo dessas técnicas. Então, aqui, só para, né, fechar como que foi feita, assim, a nossa metodologia, né, então a gente utilizou o SWIM para fazer a calibração e validação do SWIM. Eu tinha alguns eventos monitorados de nível e de precipitação aqui para a bacia, e a validação das manchas de inundação foi feita através de registros de ciência cidadã. A modelagem, né, das técnicas compensatórias foi feita, então, a utilização de biorretenção e utilizando esses dados da Marina, e a gente fez a atualização da IDF aqui de São Carlos para mudanças climáticas, né? Então, aí a gente conseguiu simular como que ficariam essas manchas de inundação, com e sem as técnicas compensatórias, e também para o cenário atual e para um cenário de mudanças climáticas. E aí, aqui eu trago alguns resultados, né, que a gente obteve. Aqui, essas manchas representam a redução na lâmina d'água com a instalação das biorretenções. E aí, a gente vê que, então, para uma chuva fraca, a gente teve uma redução considerável na lâmina d'água. Já para uma chuva extrema, eu dei até um zoom aqui na figura para a gente conseguir observar que foi, assim, uma redução quase que, assim, foi muito baixa a redução na lâmina d'água. Só que aí
entra aquela questão, né, da gente falar dos múltiplos benefícios das soluções baseadas na natureza e saber interpretar e dar escala, né, da aplicabilidade delas, né? Então, para um evento muito extremo e considerando mudanças climáticas, ela consegue ter impactos, né, na redução das manchas de inundação, mas não é o propósito, né? Elas vão estar atuando como microdrenagem aqui nesse sistema. Então, justamente não é esperado que elas deem conta, né, de todo o volume extra que a gente tem em casos de eventos mais extremos. Então, acho que é sempre importante a gente pontuar isso. Só que nesses trabalhos é sempre interessante a gente agregar, né, os outros benefícios trazidos, né, que não é só a questão de atenuação de picos, mas também, né, a questão de remoção de poluentes, né, aspectos paisagísticos, conforto térmico, entre os outros múltiplos benefícios que essas técnicas trazem, justamente pensando na aceitação dessas técnicas, né? Então, a gente precisa apresentá-las, né, de maneira adequada para que elas sejam compreendidas e aceitas, né, que o papel delas seja entendido por toda a comunidade. Eu trago aqui, né, mais 2 trabalhos que a gente publicou recentemente, né, relacionados às soluções baseadas na natureza. Esse trabalho aqui tem bastante relação com essa questão, né, que eu estava falando, sobre os desafios de implementação dessas técnicas, né, e aí a gente, nesse trabalho, elencou, né, quais que seriam as principais barreiras que a gente tem na implementação e sucesso de implementação dessas técnicas e relacionamos isso com o marco de Sendai para redução de risco de desastres e também com os objetivos do desenvolvimento sustentável. E nesse outro trabalho aqui, a gente fez uma análise de custo-benefício da instalação de técnicas de soluções baseadas na natureza, que a gente já trabalhou com diferentes tipologias sendo modeladas, né, no SWIM, mas é isso. Então, só que para a gente realizar esses trabalhos de modelagem aqui, a gente precisa fazer, né, esse monitoramento e levantamento de dados de campo, que são trabalhos que demandam um grande esforço, mas que vale a pena, né? A gente precisa desses valores de referência para dar continuidade nesses trabalhos. Aqui estão algumas das referências, pode ser que tenha ficado faltando, né, eu trazer aqui a referência de muitos trabalhos de pessoas que atuaram, né, na instalação e monitoramento, né, dessas técnicas aqui. Então, agradeço aqui aos membros do GEIDRO, seja os atuais ou de configurações passadas do grupo, porque esse é um esforço coletivo de todos. É isso, obrigada. Obrigada, Maria Flávia, para